sou a Teacher Eduarda, vocês podem me chamar de Duda, eu vou ser a nova professora de inglês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões do Enem sem mistério. Como é que a gente vai fazer para resolver elas com muita facilidade? Por quê? Porque o Enem é tudo uma questão de interpretação nas provas de língua inglesa, tá? Vai ter o texto, vai ter as perguntas, o texto sempre vai ser em inglês e as perguntas e as alternativas sempre em português. Então, vocês vão ter que interpretar aquele texto e escolher a resposta certa para a pergunta, tá? Então, eu vou dar umas dicas para facilitar responder as questões. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que fazer uma leitura focada. Ou seja, a gente vai ler a pergunta antes de ler o texto. A gente não vai perder muito tempo lendo o texto primeiro, tentando pensar nele e entender. Não, direto para a pergunta, porque isso vai facilitar a vida na hora de responder, tá bom? Além disso, a gente vai ter que identificar o assunto do texto. Só olhando para ele a gente já consegue ter uma ideia por causa do título, tá? Então a gente tem que identificar o título e os elementos mais visuais, se tem ou não. A gente tem que ver o formato do texto, se ele está em prosa ou se ele está como se fosse um artigo ou até um excerto de literatura, ou se ele está em versos, né? Porque daí pode ser um poema, pode ser uma letra de uma música, então isso vai diferenciar. Além disso, vamos ver se tem imagem, se não tem imagem, se tem gráfico ou não, porque com certeza se tem imagem, se tem gráfico, eles estão ali por um motivo e eles são muito importantes. Então, quais elementos que a gente vai ter que identificar para responder facilmente a questão? Primeira coisa, o gênero textual. Que tipo de texto que a gente está lendo, tá bom? A gente tem que olhar para ele e ver se é um artigo, se é uma reportagem, se é um excerto de literatura, se é uma poesia, se é uma música, porque esse gênero do texto vai ajudar a gente a identificar o tipo de linguagem que está sendo utilizada, se ela é uma linguagem conotativa ou denotativa. Relembrando que a linguagem conotativa é a linguagem literária, de sentido figurado, então vai exigir um outro nível de interpretação de vocês. E a linguagem denotativa vai acontecer em artigos, reportagens, coisas assim. E a linguagem literal, tá? Não vai exigir outro nível de interpretação. Lembrando que o professor Bira fala sobre os tipos de linguagem no primeiro vídeo dele de aula de introdução à literatura. Então, se vocês não lembram direito, dá uma conferidinha lá de novo. Depois disso, é muito importante que a gente vá fazer a identificação de palavras-chave, tanto na pergunta como nas alternativas, porque isso vai matar a questão, tá? A gente vai conseguir eliminar alternativas assim, identificando as palavras-chave, tá bom? E muitas das palavras-chave das respostas, né, das alternativas, são cognatas. O que são as palavras cognatas? São as palavras que são extremamente parecidas em uma língua e em outra, tá? Normalmente, as palavras-chave da prova de inglês do Enem são cognatas do texto de inglês. Eu trouxe um exemplo e a gente vai ver como é que isso vai funcionar. Depois que a gente identificar as palavras-chave na pergunta e nas alternativas, a gente vai para o texto. Então, a gente vai ler o texto, sabendo quais são as palavras-chave e o que a gente quer saber desse texto, tá? Eu trouxe aqui o exemplo do ano passado do Enem, a questão 91 da prova azul, que se chama Frequent Issue Printable Cell Technology. Então, como é que a gente vai aplicar essas dicas para responder essa questão? Primeira coisa, qual é o título do texto? Que eu acabei de falar. O título vai sempre estar em destaque, sempre em negrito e centralizado, tá? Então, a partir do título, a gente já consegue ver, vai falar de tecnologias, novas tecnologias nesse texto. Então, a gente já começa a ter isso em mente, a gente já sabe o assunto do texto, tá? Ele tem elementos visuais? Bom, esse texto não tem, né? Tá em forma como se fosse de prosa, tá normalzinho, não tem nada extra nele que vai dar alguma outra informação, então tranquilo, tá? Depois, qual é o possível gênero desse texto? A gente dá uma olhadinha e aqui na fonte, a fonte é importante às vezes, porque é na fonte que a gente vai identificar isso, tá? Aqui a gente tem a Discover Magazine. Magazine é revista, então, bom, isso é um artigo, isso é uma reportagem, então a gente sabe a linguagem, que é uma linguagem literal, tá? Não vai exigir, por enquanto, outro nível de interpretação. Mas lembrando que no Enem sempre tem os dois tipos, tá? Em outra aula a gente fala um pouquinho de como responder as questões com linguagem denotativa. Desculpa, conotativa. Hoje é a denotativa. Então vamos ver. Como é que a gente vai fazer a identificação das palavras-chave? Então, aqui eu trouxe ampliado para vocês as perguntas. Esquece o texto por enquanto, tá? Vamos focar na pergunta.
O texto relata perspectivas no campo da tecnologia para cirurgias em geral e a mais promissora para este momento enfoca o quê? Bom, a gente pode ver que as palavras-chave da pergunta em si, a gente quer saber qual é a tecnologia mais promissora para o momento, tá? Não é para o futuro, não é do passado, é no momento. Então a gente já pode pensar, momento em inglês é moment. Então essa é uma palavra cognata, ela é extremamente parecida e facilita a vida, né? E daí a mais promissora, more promising. Então também é outra palavra que é bem parecida e vai facilitar. Na A, a gente consegue identificar a palavra-chave como um produto natural, porque é o uso de um produto natural com milhares de células para reparar tecidos humanos. Já temos a palavra-chave aí. Vamos ver na B. Criação de uma impressora especial para traçar mapas cirúrgicos detalhados. Bom, além de criação, creation, invention, de uma impressora especial. Então, bom, impressora especial vai ser a nossa palavra-chave aqui. Na C, desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos finos. Bom, além, desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e os tecidos. Alternativa D, reprodução de células em 3D para ajudar nas cirurgias de recuperação dos rins. Bom, células em 3D. Esse vai ser um dos mais fáceis de identificar por causa do 3D. Depois a gente vai ter extração de glóbulos do fígado para serem reproduzidos em laboratório. Então a gente tem ali os glóbulos do fígado como palavra-chave. Então o que a gente vai fazer? Quando a gente for ler esse texto, a gente já tem a pergunta em mente e a gente vai tentar identificar essas palavras-chave no texto, para ver se tem, se não tem, porque se não tem, já elimina automaticamente, tá? Então pensando, a maioria delas são cognatas. Produto natural, natural product. Impressora especial, uma special printer. Tá? Mesmo que não sabe impressora, se tem computador, coisa assim, já sabe o comando de print. Tá? É a mesma, é o imprimir. Então, impressora, printer. Depois, desenvolvimento de uma tinta para produzir pele. É a ink to produce skin. Depois, reprodução de células em 3D. Bom, células em 3D, 3D cells. E o que é o mais dificilzinho, que é os glóbulos do fígado, que é os globules of the liver. Tá? Então, essas seriam as nossas palavras-chave, claro, além de moment e promising. Agora a gente vai para o texto. Só agora, depois de fazer isso, que a gente vai para lá. E não tenham medo de usar caneta. Usem a caneta nessa prova, por favor, eu peço para vocês. Circulem as palavras-chave, sublinhem, marquem de alguma forma que elas fiquem destacadas. Para ler o texto e se esquecer quais são, só olha e vocês vão conseguir identificar facilmente. E a mesma coisa, se achá-las no texto, sublinha, circula, para vocês terem uma noção de onde está, se está falando do que a pergunta quer e tudo mais. Então vamos lá, agora a gente tem o texto, tá? E agora o nosso objetivo é eliminar as alternativas, porque a gente vai conseguir com isso, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente procuraria, né, o uso desse natural product. Quando a gente for ler o texto, a gente vai ver que em nenhum momento ele fala em nada natural. E só pelo título a gente já consegue eliminar essa, que aí já entra um pouquinho de interpretação, tá? Olha só. Se ele está falando de tecnologias, desenvolvimento de tecnologias, não pode ser uma coisa natural. Então, já eliminamos a alternativa A, tá? Depois a gente vai ver ali, a criação de uma impressora especial. A gente vai ler o texto. Tá, aqui tem a palavra new, de nova, mas eles não falam em nenhum momento de criação de uma impressora no texto, tá? Não é isso que é o importante para o texto no momento. Eles falam de impressoras normais e acho que até de impressoras em 3D, exatamente. Então, não tem essa alternativa também. Não tem essa palavra-chave no texto. Tá? A gente vai ver que a gente vai conseguir eliminar a D e a E também. Por quê? Olha só. Extração dos glóbulos do fígado. A gente tem os glóbulos aqui, mas a gente não tem muito relacionado com o fígado nem a palavra extraction, de extração, outra cognata, tá? A gente vai conseguir eliminar a D também, porque ele não está falando de células em 3D, ele está falando de impressoras em 3D. Viram como vai ser fácil eliminar tudo? Depois disso, só sobra uma. E mesmo que vocês não soubessem o ink e o skin e esse vocabulário, só na eliminação
vocês já conseguem responder a pergunta. Vendo interpretação de texto aqui, tecnologia, bom, se é tecnologia não pode ser natural, então já elimina. E daí vocês vão com as palavras-chave devagarinho eliminando as coisas, mas não tão devagarinho para não perder muito tempo na prova também. Então viram como é mais simples, em vez de primeiro ler o texto, depois ler as perguntas, ler as alternativas e voltar para o texto, vai direto para a pergunta. Isso vai ser muito mais fácil e muito mais rápido. Vocês não vão perder tanto tempo na prova de inglês, lendo e relendo e tentando entender. Vocês já vão focados no que tem que procurar no texto. Então tá, para as próximas aulas, a gente vai ver um pouquinho dos artigos definidos e indefinidos do inglês, vamos falar um pouquinho de pronomes. O famoso verbo to be vai vir também, a gente tem que falar dele, tá? A gente também vai ver como falar de rotinas, como falar de coisas no passado e tudo mais que for importante para a realização dessas provas, tá bom? Então tá, se curtiu o vídeo, curte aqui no YouTube, se inscreve na página, compartilha no Facebook, compartilha com os amigos, com todo mundo que precisar e quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, tá bom?